Amados, a paz do Senhor. Amém. É uma honra, uma alegria, um privilégio muito grande retornar entre vós, estar aqui entre vocês. É uma graça de Deus. Eu estive em contato com a minha família nesta manhã, por volta de 8 horas, preparando-me para, junto com os irmãos, trabalhar e ministrar e, acima de tudo, também traduzir a pessoa do pastor Fred Berry. E eles me pediram para enviar a minha esposa Macaline, a Evelyn, o Abner e o Christopher. A família lá cresceu, graças a Deus, mas não se preocupe, eu fui chamado para multiplicar, mas não para povoar a terra. E Deus nos tem dado aquelas bênçãos. Deus tem me dado uma esposa abençoada, que me libera, que me abençoa para fazer esse trabalho, estar junto com a amada igreja do Japão, que ela já ama, e as crianças amam de coração. Eu não preciso pedir a eles para orarem por vocês, eles automaticamente lembram de alguns nomes, lembram do pastor Haroldo, lembram da sua família, e oram diante do Senhor pelas vossas vidas. Mesmo que vocês estejam distantes, eu acredito que a oração dos meus pequeninos alcança essa nação. E vocês estão no nosso coração. É por isso que aqui estamos. E vocês são uma igreja, assim como o vosso pastor, amoroso, hospitaleiro, cuidadoso, e são pessoas de Deus. Muito obrigado, pastor Haroldo, por receber esses pobres aqui, cuidar de nós, nos atender nesses dias que aqui estamos e, sobretudo, nos ajudar a ampliar a visão. Como ele disse anteriormente, estamos aqui para que Deus amplie a nossa visão. E quem ministra e quem está sendo ministrado tem a possibilidade de juntos ampliarem a sua visão para a glória do reino de Deus e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a ele que aceitou a minha palavra a respeito do pastor Fred Berry, esse homem de Deus, e que passou pela cidade de Viamão e foi de grande bênção para as nossas vidas, e ele nos deu este voto de confiança mais uma vez, e junto com os queridos pastores e companheiros, nos receberam de uma maneira sem igual mais uma vez. Amados, vocês são uma igreja querida pelo Senhor, não tenho dúvida, o vosso ministério é um ministério amado por Deus. Eu tenho certeza que Deus há de prosperar, e a profecia, a visão que Deus colocou também no coração deste homem que vai ministrar para vocês hoje, também é de um grande crescimento, de um grande crescimento neste país, nesta nação, e esta igreja será responsável por esta grande obra. Amém? Você crê assim em nome de Jesus? Vamos receber o pastor Fred Berry, se você puder ficar em pé por gentileza para orarmos. Nós vamos orar agora. It's your time, sir. Nós vamos orar a Deus e buscar a sua face, buscar a sua presença. Você deseja ouvir a palavra do Senhor em teu coração nesta tarde? Pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Vamos orar. Levante as suas mãos ao céu, se você pode. Se você puder, por gentileza, ergue as suas mãos em direção ao trono do nosso Deus, e nós vamos clamar a Ele, e Ele vai derramar a sua unção, para que o nosso coração esteja liberado, livre, para receber a voz do Senhor em nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos nesta tarde, adorando o Teu santo e precioso nome. Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus deste ministério, Tu és o Deus desta igreja, Tu és o Senhor sobre as nossas vidas nesta tarde. Nós te adoramos porque temos a convicção, a certeza de que o Senhor já preparou a sua palavra, e no teu trono para o nosso coração ela trovejará, da maneira que o Senhor entregar ao teu servo. Senhor, eu sei que o nosso coração estará pronto para recebê-la, e o teu nome, aleluia, o teu nome será glorificado neste lugar. Nós assim te adoramos, no nome de Jesus.
Amém. Seu Fred. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. It's not an English word. It's not a Portuguese word. Eu já devo ter dito a você que não é uma palavra inglesa ou uma palavra portuguesa, It's a Hebrew word. mas é uma palavra hebraica. It means praise ye the Lord. Então significa louvado seja o Senhor. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. You're speaking perfect Hebrew. Você está falando hebraico perfeito. Aleluia. I want you, while you're standing, to open your Bibles now. Eu gostaria que enquanto você está em pé, abrisse por gentileza sua We're going Bíblia. to go right to work. Today's going to be a day of teaching. E nós vamos direto hoje para a palavra, porque hoje será um dia de ensino. 1 hour, which means 30 minutes for him, 30 minutes for me. Eu tenho cerca de 1 hora para vos ministrar. Então significa meia hora para o Moisandro, meia hora para mim. I want to give you what I have for you. Então eu quero pelo menos entregar o que o Senhor preparou para você. Very concise presentation. É uma apresentação muito concisa. My message today is called The Present Truth. E a minha mensagem nesta hora é a presença ou aquela palavra que já está presente. I want you to turn to 2 Peter chapter 1. Perdão, a verdade que está presente. Eu gostaria que você abrisse comigo lá em Pedro capítulo 1. Let's read verse 12 and 2 Pedro capítulo 1. while we're reading this, I'm going to ask my friend to speak with you. E eu, quando estivermos lendo, falaremos com o meu amigo e eu pedirei que ele fale com você. Travel around the world. E eu viajo em todo o mundo. Sometimes my wife can be with me, sometimes she can't. Algumas vezes a minha esposa pode estar comigo, outras não. But my friend is always with me. Mas este meu amigo sempre está comigo. Aleluia. E ele é verdade. Comforter. Ele é o Consolador. But leave me not forsake. E ele nunca me desampara, nunca me abandona. Jesus Christ has sent the Spirit of God to be with you. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para estar conosco, para que você seja capaz de ouvir da parte do Senhor desde os altos céus. Amen. Amém? Let's read the Word of God. Vamos à palavra de Deus, por gentileza. 2 Peter chapter 1 verse 12. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. It says, wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar estas coisas, ainda que as saibais, e estejais confirmados na verdade que já está convosco. Verse 13 says, and yet I think it means, as long as I am in this tabernacle, to stir you up by putting you in remembrance. E tendo por justo, enquanto ainda estou neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Oh, turn back to the book of Acts, chapter 3. Agora vamos ao livro de Atos, capítulo de número 3. The scriptures that I want to give to you today. Capítulo de número 3. 2 Peter, we just read. Now, Acts chapter 3, verse 19. E Atos, capítulo de número 3, versículo de número 19. Very important passage of scripture for you. É uma importante passagem das Escrituras para você. This is one of the messages that Apostle Peter preached. E esta é uma das mensagens que o apóstolo Pedro pregou. We just read 2 Peter. That's part of the conversation today. E nós já lemos em 2 Pedro e agora nós temos aqui parte, então, desta nossa conversa. Acts chapter 3, verse 19. Em Atos, capítulo 3, versículo 19. You have it. Vocês já encontraram? And that is the Bible school. Everybody should have a Bible. Então, sendo uma escola bíblica, todos vocês deveriam estar com a Bíblia. Amen. Amém? Everybody have a Bible. Todos têm a sua Bíblia? You don't have paper Bible. You have a Bible on computer. Talvez você não tenha a Bíblia como num livro, mas tenha ela aí no seu computador, no seu iPad, algo God assim. is the same. Mas a palavra do Senhor é a mesma. Yesterday, today, and forever. O nosso Deus também é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amen. Amém? So whether you have paper Bible,
Seja como for a tua Bíblia, computer Bible, ou seja lá no seu computador, Bible on stone tablet, seja ela ali, quem sabe, numa prancha de pedra, the word is the same. a palavra de Deus é a mesma. Amen. Amém? The word of God is a real person. A palavra de Deus é uma pessoa real. The real person is His word. Nós estaremos lendo a sua palavra. This is the mind of God. Esta é a mente de You Deus. want to know what He thinks? Você quer saber o que ele pensa? He has written it down for you and me. Ele escreveu e registrou para mim e para você. Então. He has used the Holy Spirit E ele tem te dado o Espírito Santo to help you, para te ajudar, to bring to your remembrance what para He te said. trazer à lembrança aquilo que ele já nos tem dito. My job is to stir you up, E o meu trabalho é movimentar isso em você. to remember what He said. Ou seja, dizendo a fim de que você se lembre daquilo que ele falou também. My friend's going to help. E eu sei que o meu amigo vai te ajudar. Glória a Deus. Ele é o ajudador. So in a moment, we're going to pray. Então, nesse momento, nós estaremos orando We read this last scripture. e nós vamos fazer a leitura desta última porção de And we're Escrituras. going to ask Him to speak to you. E nós vamos pedir que ele fale com você. Amen. Amém? Acts chapter 3, verse 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. E envie ele a Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, Whom the heavens must receive until the time of the restitution of all things. ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio, Which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. E veja, pois Moisés disse: suscitar-vos ao Senhor vosso Deus entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. Amen. Amém? I want you to lift that one hand to heaven. Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos aos céus. I want to pray for you Eu gostaria de orar por that você, you receive para que você receba everything that God has for you. tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Everything the enemy has stolen from you, Tudo aquilo que o inimigo tomou de você, God's going to give it back to you. Deus vai devolver isso para He's você. going to restore your peace. Ele vai restaurar a He's going to paz, restore your joy. vai restaurar a tua He's alegria, going to revive and restore your understanding. e Ele vai reavivar e restaurar o teu entendimento. You're going to walk worthy of the calling E você andará digno da sua that chamada, has been set before you. Aleluia. aquela que foi colocada diante de Father, we você. thank you now. Senhor, nós te agradecemos We agora. welcome you here in this meeting. Te saudamos nesta reunião aqui. Open our eyes to see. Abra os nossos olhos para que vejamos, Open our ears to hear your os voice. nossos ouvidos para que venhamos a ouvir. Bless the works of our hands. Abençoe as obras das nossas mãos. Prosper your people today. Prospere o teu povo hoje, Pour out your spirit upon them. enviando o teu Espírito sobre eles, And have wisdom, knowledge, and understanding. para que eles tenham sabedoria, conhecimento e entendimento. Direct their steps. Dirija os seus passos. Protect your people from hurt and Proteja harm. o teu povo, Senhor, na hora da guerra. And give them the power. E dê a eles o poder. Give them the power Dê a eles o poder to possess the para gates of their enemies. possuírem aqueles dons que o Senhor lhes tem dado. We'll say yes. E nós diremos sim. We'll say thank Nós te you. agradeceremos como obrigado. We'll give you the glory. E te daremos toda a glória. We'll give you the praise. Te daremos todo o louvor. We'll give you the honor. Te daremos toda a honra. In Jesus' mighty Em name. nome de Jesus, no nome de Jesus. Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. Hallelujah. Aleluia. One more time. Hallelujah. Mais uma vez, diga aleluia. Yeah, good. Now sit down now. Aceite-se por gentileza agora. When you shout to the Lord like that, that's one of the 7 levels of praise. E você sabe que você bradando ao Senhor desta maneira, você sabe que está sendo apresentada uma maneira de louvor. That's called a shabbat. Se chama o Shabbat.
You know, when the children of Israel went around the walls of Jericho, Quando o povo de Israel andava em volta dos muros de Jericó, they shouted, eles deram um brado and the walls came down. e os muros caíram. So when I say hallelujah, Então, quando eu digo aleluia, the walls that have been holding you back will come down. aqueles muros que estão impedindo você são capazes de cair. Somebody say hallelujah. Alguém pode dizer aleluia? Ah, good, you got it. Muito Now bem. tonight's going to be, this afternoon is going to be a short subject, Então, nesta tarde, teremos aqui um assunto um tanto curto, but I want to take you into the annals of history today. mas eu quero te levar um pouquinho às origens, à história. I want to talk about the present truth revelation of God's Word. Eu quero apresentar a você a esta verdade que está convosco, esta revelação de Deus. There's some things I want to share with you over these next few days. E há algumas coisas que eu quero compartilhar convosco nesses próximos dias. And, some of the things I will share with you, you may have to just go, E algumas das coisas que eu vou compartilhar com vocês, talvez você diga assim, eu já sei. Will you bear with me today? E você talvez tenha isto contigo. Amen. Amém? All I'm asking today is for your attention. Mas tudo que eu peço a você é a tua atenção. The Holy Spirit will do the rest. E o Espírito Santo fará o resto. He'll bring it to your remembrance. Ele vai trazer isso à tua lembrança. That's why the Bible is so important. Por isso essa Bíblia é tão importante. Put it in your heart, put it in your mind. Para que você coloque ela na sua mente, no seu coração. The Holy Spirit, O Espírito Santo, the purpose of the Holy Spirit ou o propósito do Espírito Santo, is to bring to your remembrance, é trazer as coisas que ele te ensinou à lembrança. give you revelation, Ali está a revelação, give you te understanding, dando também entendimento give you the power e te dando o poder to fulfill the word of God. para você cumprir a obra de Deus. Amen. Amém? So now I want us to look here at the scripture. Eu quero olhar então aqui para esta porção das Escrituras. 2 Peter 1:12 through 13. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 e 13. Apostle Peter is the writer here, Aqui o apóstolo Pedro é o escritor. and he's having a conversation with the believers, E ele está tendo um diálogo com os crentes, those who have received salvation. aqueles que haviam recebido a salvação. Began that talk with them and said, you need to add to your faith these things. E, na verdade, você precisa ativar a sua fé sobre estas coisas que ele estava ensinando. You should read chapter 1. Lendo este capítulo 1. But then he says here in verse 12, E ele declara aqui no versículo 12, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things. ele disse, pelo que estarei sempre pronto para vos lembrar destas coisas. So he's going to remind you of things you need to add to your belief. Então ele está lhes fazendo lembrar sobre aquelas coisas que você deve agir quanto àquilo que você crê. Add to your faith, virtue, patience. A sua fé, a virtude, a paciência, These are all important things. são todas estas coisas importantes. He says, if you do these things, you will never fail. E ele disse, se vocês fizerem estas coisas, jamais fracassarão. How many want to never fail? Quantos já nunca fracassaram, não é? You know you can live a life in Christ Jesus successful. Mas é possível viver uma vida em Cristo bem-sucedida. You can live away from your country with God in a foreign country. and Você be pode successful. viver fora do seu país, numa terra estrangeira, e ainda viver com Cristo e ser bem-sucedido. Anywhere you go, God will be with you. Porque aonde você for, Deus estará convosco. God is with you, God is for you. Who can be E against you? se Deus é por nós, quem será contra nós? Somebody say hallelujah. Alguém diga aleluia. I didn't come to preach, but I came to teach. Eu não vim na verdade para pregar, mas eu tenho que me controlar para ensinar. You get me excited, I start preaching. E se você começar a se empolgar, eu me empolgo também e começo a pregar. I want you to see tonight Eu quero apenas que você veja isso. what He really wants us to understand. O que Ele realmente quer que entendamos You can add to your faith. é que você, ao ativar a sua fé Keep adding to your faith in Christ Jesus. e manter a sua fé ativa em Cristo Jesus, You'll never fail. você jamais fracassará. It says, I've come to keep you in this present truth.
Então ele disse: vim aqui para lhes apresentar esta verdade que já está convosco, to be established. para que isso seja estabelecido. Now, I want you to understand some things. E eu quero que você entenda algumas dessas coisas. Man does not live by bread alone. O homem não viverá só de pão, Every word that proceedeth out of the mouth mas de of God. toda palavra que procede da boca de Deus. So now, let's begin with this conversation. Então vamos iniciar com esse diálogo. God's not dead. Deus não está morto. He's alive. Ele está vivo. And he's still speaking. E ele ainda continua falando. How many times? Quantos já conversaram conversa I'm com going to ele? talk with him. Quantos conversam com ele? You need to be established in the present truth. Então você precisa estar estabelecido nesta verdade que já está contigo. Now, let me explain to you what that means. Eu vou te explicar o que ela significa. Because as God continues to speak to you, Como Deus continua constantemente falando com você, you continue to add to your faith these things of integrity and godliness. então você continua agindo e adicionando a tua fé, a integridade, a fidelidade, estas coisas todas. You'll be wise in this world. Então você será uma pessoa sábia neste mundo. You'll be so wise, the world will come to you. E você se tornará tão sábio se assim o fizer, que o mundo, ele virá a você. And even if the world doesn't believe you, eventually they will. Mesmo que o mundo ainda não acredite em você, eles assim o farão. Now, let me explain to you how it Vou works. te explicar mais uma vez. I'm going to give you two examples. Vou dar a você dois exemplos hoje. A present truth revelation. Ou seja, uma verdade que está convosco, uma revelação. A long time ago, Há muitos anos atrás, you're not going to believe this. talvez você não creia nisso. I talk to young people all the time and they go, E eu falo com os jovens, eles ficam, não, man, it's not possible. isso não é possível. I said, yes, true. Eu digo, sim, é verdade. They said, no, Eles dizem, não, nobody would believe that. ninguém vai crer nisso. A long time ago, Há muitos e muitos anos. the whole world O mundo todo, at that time, naquele tempo, in that present time, naquele momento daquele tempo, believed that the world was flat. acreditavam que o mundo era plano. Flat. Era plano. The government believed it. Os governos acreditavam The nisso. scientists believed Os it. cientistas acreditavam The nisso. preachers, the priests believed it. Até os pregadores, os sacerdotes acreditavam nisso. And a man named Christopher Columbus E um homem chamado Cristóvão Colombo was reading his Bible. estava lendo a sua Bíblia. This is in his memoir. Isso está no seu memorial. He read Isaiah 40, verse 22. E ele leu lá em Isaías 40, versículo de número 22. Turn there, let's look at that. E está ok se nós formos até lá para que In the pudéssemos book of ler. Isaiah, chapter 40, Lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo de número 22. verse 22. Listen. I have my new Bible, not my old Bible. Yeah, this is it. Isaiah 40, verse 22. Veja o que diz Isaías 40, 22. This is what he was reading. Foi isso que ele leu. It says, "It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are grasshoppers. The stretch of the heavens is a curtain, and spread them out as a tent to dwell in." E ele, o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, é ele o que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nela habitar. Christopher Columbus Veja que Cristóvão Colombo received present truth revelation. estava vendo a revelação daquela verdade que estava com ele. The earth is round. Veja, a terra é redonda. Everybody said no. Todos diziam não. You're cuckoo. Cuckoo. Eles faziam, eram loucos, completamente loucos. Local. It's not possible. Não era possível. If you go out across the horizon, you're going to fall off the earth. Escuta, se você cruzar o horizonte, eles diziam, você vai cair da terra. Christopher Columbus said, no. E o Cristóvão Colombo disse, It's right here in the Bible. está aqui escrito na The Bíblia. earth is round. A terra é redonda. And
they didn't believe him at first. Eles não lhe acreditaram no But they início. said, well, if he's right, Mas ele disse, olha, se estiver certo, we can find a shorter route to India. nós conseguiremos encontrar o caminho mais curto até a Índia. We want the spices of India. Nós vamos encontrar as especiarias da Índia. So when Christopher Columbus came, E quando Cristóvão Colombo veio, he went across the ocean ele queria cruzar o oceano, to the Central America. chegando lá na América Central. You know the story. E você conhece a história. And that's why I call the people Indians, É por isso que chamavam o povo de índios. because he was trying to find a shorter route to India. Eles estavam tentando encontrar um caminho para as Índias antes de chegar lá. But the present truth revelation Mas aquela revelação da verdade que estava com from ele the Word of God veio da palavra de Deus. confronted the mindset of the day. E estava confrontando aqueles conceitos da mente do homem daqueles dias. And how many know God is right? E quantos sabem que Deus sempre está certo? God is right. Deus está That's sempre, always right. Deus está sempre certo. If you believe God, Se você crer em Deus, you can prophesy. você pode profetizar. Did you hear what I said? Você ouviu o que eu falei? There's no more sure prophecy than the Word of God. Não existe profecia maior a não ser a palavra de Deus. Present truth revelation. Mas para isso você precisa desta revelação da verdade que está contigo. That means you need to continue to listen to God. Significa que você constantemente precisa ouvir Deus, Speak to you. Ele falar com você. And you have to take His Word and apply it in your Por generation. isso você deve pegar a sua palavra e aplicá-la na sua geração. It's called application. Isso se chama aplicação. You must apply it. Você deve aplicá-la, You must use it. você deve usá-la. Amen. Amém? Now there are many other examples of present truth revelation. Há muitos outros exemplos daquela verdade que estava presente ali. But whenever present truth revelation comes, Mas quando a revelação daquela verdade que já está it presente, changes the atmosphere. ela acontece e ela muda a atmosfera. People begin to change As their pessoas perception. começam a mudar as suas percepções. Portugal changed their perception. Veja que Portugal mudou a sua percepção. They discovered Brazil. Eles descobriram o It Brasil. was already there. Mas na verdade ele já estava God lá. already knew. Ele já era conhecido. People from Spain said, wow, let's go there. Aí eles disseram, os espanhóis, vamos até lá. It's a brand new world. Olha, é um lugar completamente novo. The world was already there. Mas já estava lá. And God knows what He has for you. Deus também sabe o que Ele já tem para você. Present truth revelation from God. Por isso que você precisa da revelação da verdade que já está presente de Deus com você. In the language of the young people, Então, na linguagem dos jovens, you need upgrade. você precisa de uma atualização. Did you hear what I said? Você ouviu o que eu falei? That little younger guy. Ah, tem os jovens aí. That older guy. É isso que You você need precisa. upgrade. You need updates. Você precisa de atualizações. God is the same. Deus é o mesmo. But you need to have His Word unfolded before you. Mas você precisa que a palavra de Deus seja desdobrada diante de você. Continue to follow after God. E você continue seguindo a Deus. Amen. Amém? Now, let me connect some dots of history. Então vamos conectar alguns pontos da história. The church was birthed in power. Veja que a igreja nasceu debaixo de poder. No dia de Pentecostes, The resurrection. houve a ressurreição. All these are manifestations of God's power. E depois todas as manifestações do poder de Deus. Amém. Amém? I want to stop for a moment Eu quero parar um instante, because the other scripture, porque a outra porção das go Escrituras back to the book of Acts. que nós fizemos leitura lá no livro de Atos, The book of Acts, chapter 3, lá no livro de Atos, capítulo de número 3, a revelation. é uma revelação. All of these are from Apostle Peter. Tudo isso veio do apóstolo Pedro, God used Apostle Peter. porque Deus usou o apóstolo Pedro. You'll remember Peter. Você se lembra de Pedro? He wasn't the most stellar example of a disciple. Ele não era o melhor dos exemplos entre os discípulos. He had a colorful language. Ele tinha uma linguagem colérica. You pressed it too hard, he cursed at you. Ele simplesmente tinha uma maneira de agir de forma He was a fisherman. que era sempre muito forte. Ele era um pescador. He didn't go to Bible school.
Ele não tinha passado talvez por uma escola He bíblica. worked every day, Trabalhava todo dia, but he had been with Jesus. mas ele tinha se encontrado com Jesus. When you've been with E Jesus, quando você passa when you spend time a with se encontrar com Jesus, Jesus, passa o teu tempo com your Jesus, life will change. a tua vida vai mudar. I got a witness. Aí nós nos tornaremos suas testemunhas. Hallelujah. Amém? Your life can change. A tua vida será mudada. Amen. Just by being in His presence. Apenas por estar diante da sua But if you presença. take the word, put it in your heart, put it in your Mas mind, ainda mais, se você tomar a palavra, colocá-la, aplicá-la em seu coração e sua mente, renew your mind. renovando a sua mente, That means take out old and put in new. significa tirar o velho e colocar o que é novo. You know, when you get saved, your mind is not saved. E você sabe que quando você aceita a Cristo, a sua mente ainda não se converteu. That's why you have to renew your mind. E você precisa diariamente renová-la. That means take out the old mind and put in the new mind. Ou seja, é naquela hora que você aceita que você tem que retirar a sua velha mente e colocá-la novamente. Renew your mind E aí renová-la with the word of God. com a palavra de Deus. You need new software. Para que você tenha um novo software. Did you hear what I said? Você ouviu o que eu disse? If you still have Windows 95 on your computer right now, it doesn't work very Eu well. vou falar para você, se você continua com a mente de um Windows 95, não vai funcionar. You're laughing. Ah, você está rindo? That's what it's like when you don't upgrade Mas your é isso mind que with the word of acontece God. quando você não atualiza, não renova a sua mente em Deus. You'll get stuck. Something will Você be too fica big for you simplesmente to process. trancado para tudo no processo. Let me give you something that's a little bit bigger to process. Eu vou dar um pouquinho mais para você que dá algo maior nesse processo. God is in the process Deus, ele age em um processo of restoring de restauração in your life, na sua vida, in my life, na minha vida, everything He paid the price for us to have. por tudo aquilo que ele pagou o preço para que nós viéssemos a ter. It's available. E já está disponível. You don't know it's there, but it's there. Escute, você não sabe que já está lá, mas já está lá. You listen to Him. E aí você deve ouvi-lo. There are things He's going to reveal to you E ele vai revelar algumas coisas para você that will take you back to the very beginning of our existence. e isso vai te levar ao princípio da existência de todas as coisas. You know what I'm talking about. Você sabe do que eu estou falando? You know the garden, Você lembra lá do the jardim? Garden of Eden. Lá do jardim do Éden. God's plan Veja que Deus, o seu plano, was for His man era para que o seu ser humano and His woman e a sua mulher to have dominion. viessem a ter domínio sobre toda a terra. Over everything. Sobre todas as coisas. Some of us have been thinking too small. Alguns de nós vamos pensar, mas será que isso era tão pequeno? There's a restoration coming. Mas existe uma restauração que está chegando Even all creation. sobre toda a criação. All creation is waiting Toda a criação está esperando for the manifestation of the sons of God. pela manifestação dos filhos de Deus. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Escute, a terra pertence ao Senhor e a sua plenitude. Japan belongs to Jesus Christ. O Japão pertence ao Senhor Jesus Cristo. That's a revelation. Isso é uma revelação. I don't know if that's too big for you. Eu não sei se isso é grande para você, But let's begin with the restoration. mas vamos trabalhar com a restauração. Acts chapter 3 Lá em Atos, capítulo de número 3, says here, repent that ye therefore and be converted, that your sins be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. And he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. E envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, whom the heavens must receive until the time of the restitution of all things. e ao qual convém
que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Let's begin. Vamos começar. Restoration, A restauração, redemption, a redenção, means something that was in place, significa que é algo que está em um lugar, taken out of place, foi retirado daquele lugar put back in place. e agora é levado de novo para o mesmo lugar de origem. Did you hear what I said? Você ouviu o que eu disse? In God's original plan, Veja, esse era o plano original de he Deus. would have a man Ele teria um homem and a woman, e a sua mulher, a people, um povo. that would be his Eles representatives seriam seus representantes in all the earth. em toda a terra. Aleluia! That's where we're going. E aí, daí que nós vamos. That's going to be the end of the moment. Aí nós chegaremos ao fim de tudo. The earth belongs to God. A terra pertence a Deus. Aleluia! E Ele está voltando. He's coming back Ele está voltando for people para um povo and the planet. neste planeta It all belongs to Jesus que Christ. já pertence a Jesus Cristo. Aleluia! You need to get a bigger vision. Então você precisa ter uma visão mais ampla. Now let's begin with the restoration. E aí iniciamos com a restauração. Jesus Christ, Jesus Cristo, the last Adam, o último Adão, came ele veio to redeem. para redimir. The first Adam O primeiro Adão was a man of the soil. era um homem que foi The feito Bible bom, says the last Adam was a quickening spirit. mas o último Adão era um espírito vivificante. Aleluia! So when he paid the price for you and Então me ele pagou o preço por mim e por você, to redeem us, para nos redimir. he went to hell for you and me, Ele foi ao inferno por mim e por você, confronted the enemy, confrontou o inimigo. death, hell, and the grave, Ele confrontou a morte, o inferno e o túmulo. and Satan himself. E o próprio He Satanás. told death, come here, give me the E ele keys. disse: olha, a morte, me dá as chaves. Hell, give me the keys. Inferno, me dê as chaves. Grave, come here, give me the keys. Legal, sepultura, você vai me dar as Put chaves. his foot on the neck of the E devil. ele colocou o Aleluia! seu pé no pescoço do diabo. And he proclaimed he is. Glória! E ele proclamou a sua derrota. Somebody said, hallelujah. Ou alguém diga aleluia, Cristo. Aleluia! That's the gospel. Esse é o That's Evangelho. the good news. Essas são as boas novas. Then he had time with his disciples, E agora ele passava tempo com os seus his discípulos apostles. e com os seus The apóstolos. book of Acts says he spent time with them. E o livro de Atos disse que ele passou mais tempo com He eles, talked with them. conversava com He eles. showed himself alive by many infallible proofs. E ele se apresentava vivo com provas infalíveis. This is the book of Acts, chapter 1. Está isso registrado em Atos, capítulo 1. You know the story, don't you? Você conhece a história, não é? Then he talked to them about things pertaining to the kingdom. E ele então começa a lhes ensinar sobre coisas que eram relacionadas ao seu reino. Then he told them, now you go. E ele agora fala: vocês vão, He said, you go. vocês vão, You preach. vocês preguem, You lay hands on the sick. vocês imponham as mãos sobre os enfermos, You cast out devils. vocês venham expulsar os demônios. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Vejam, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. I give you the keys. Eu estarei dando a vocês as chaves. That's the authority of God. Significa que ele estaria dando a autoridade de You Deus. have authority. E você tem a Then autoridade. he said, Aleluia! before you go do that, E ele diz: ainda que vocês venham aí fazer isso, vocês esperem por the enquanto promise of the Father. a promessa do Pai. So you have authority. Então vocês têm autoridade. Jesus Christ defeated the devil. Jesus Cristo derrotou o diabo, He passed the authority to you. passou a autoridade à sua igreja. But he said, no, don't go. E ele agora ainda espera isso. Don't go do what I just told you to do. Não façam ainda tudo o que eu disse para Go to fazer. Jerusalem and wait Vão até Jerusalém e esperem for the promise of the Father. a promessa do Pai. Aleluia! Esse é o poder To enforce the victory. para fortalecer a vitória. Have authority. Eles já tinham autoridade, You need power. mas precisam de poder. But there are some forces that don't want to let the people go. E veja, há certas forças que não querem deixar o povo ir. They're captured.
Eles estão cativos, God's sending you. mas Deus vai enviar He vocês said, you Brazilians, come over here, go to Japan. para que Ele venha e fale: olha, vem, eu vou te levar ao Japão. Do what I told you to do. Faça o que eu te mandei fazer. Preach the gospel. Pregue o Evangelho. Aleluia! I'll be with you. E eu estou conosco, Aleluia! The earth is the Lord. porque a terra já pertence ao Senhor. Aleluia! Japan belongs to Jesus. O Japão pertence a Jesus. Aleluia! And you. E Ele enviou você. Amen. Amém? Amém! Now, with that declaration, E com esta declaração, this was 2,000 years ago. isso foi há 2000 anos atrás, He sent the disciples, Ele enviou seus discípulos so they became apostles. e para que eles se tornassem depois apóstolos. And everywhere they would go, E aonde eles fossem, they would enforce the victory. eles viessem a estabelecer a Now, vitória. their territory was Jerusalem, Os seus territórios ali já eram Judea, Jerusalém, Judéia, Samaria, Samaria uttermost parts of the e world. até os confins da terra. So everybody needs to start in their Jerusalem. Então todos tinham que começar em Jerusalém Aleluia! And then expand the victory. e depois expandir a vitória. Amen. Aleluia! With that understanding, E com essa compreensão, we need to look at church history. precisamos olhar para a história da igreja, Because we know the truth. porque nós sabemos qual é a verdade. This story of back Acts chapter 3, Olhando para Atos capítulo de número 3, there was so much power. havia tanto poder, Peter and John walked by a lame man. aonde João estava lá diante daquele homem aleijado, He looked at them. olhou para ele, They looked at him. ele também olhou para João, He expected to receive something. e ele esperava receber alguma coisa. And they said, silver and gold have we not, Ele disse: olha, prata e ouro eu não tenho, but such as we have, mas tem um negócio que eu recebi give agora, unto you. e isso eu vou dar para Be você. healed in Jesus' Seja name. curado em nome de Jesus. And the lame man walked. E aquele homem levantou e andou. They got in trouble. E eles agora estavam com problema, Preaching in the name of Jesus. porque estavam pregando em nome de Jesus. Then Peter began to declare to the Jews. E Pedro começa a declarar aos judeus: He said, you killed the Lord of glory. olha, vocês mataram o Rei da Glória, You could have let him go, but you wanted him crucified. e vocês não o libertaram, mas o crucificaram. And then he begins to tell them, repent! E ele começa a dizer: arrependei-vos. This means change your mind. Significa mudem a sua mente, Be converted, se convertam, that your sins may be blotted out. para que os vossos pecados sejam perdoados, When the times of refreshing shall come, para que quando os tempos de refrigério vierem com a presença do Senhor. that message is still good today. Veja, esta é a mensagem para hoje. People need to repent, As pessoas precisam se arrepender, change their mind, mudar as suas mentes get an upgrade. e receber uma atualização. Jesus Christ is Lord. Aleluia! Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! It's still good today, Ainda bom hoje, but along with that, mas ainda com isso, Paul began to declare, Paulo também começou a declarar: it's coming a time when the enemy is going to come into the church. chegaria um tempo em que o inimigo viria até a igreja. Careful, be careful. E ele disse: olha, tenham cuidado, There were things that were going to happen. coisas acontecerão. And over time, that's what happened. E isso, ao passar do tempo, vai First acontecer. 300 years of the church were very powerful. Veja que os primeiros anos da igreja foram muito poderosos. They went all over the known world. Eles se expandiram a todo o mundo conhecido da época. They didn't know about Brazil. They didn't Eles know. não tinham nenhuma ideia a respeito do Brasil. I'm not sure if they knew about Japan. They knew about China. They knew about Turkey. Talvez soubessem a respeito da China, do Japão, da Turquia, não sei. But we know the enemy came in and systemized the church. Mas aí veio o inimigo e sistematizou a igreja Catholicism. com o catolicismo. It was a systemization of the church. Foi uma sistematização da igreja. The Holy Spirit was still moving. E o Espírito Santo continuava se movendo. I could declare to you that there were many monks and nuns that were filled with the Spirit. E eu lhe digo, ainda existe hoje muitos que são cheios do Espírito Santo. We're still moving. Ainda assim ele continua trabalhando. But they began to systemize and cut the power. Mas esta foi a ação de sistematizar e cortar o poder. The dark age came to the church. E uma era negra veio sobre a igreja.
Then there was a Catholic priest. E depois se levantou um sacerdote católico. Now, he wasn't the first one. Ele não era o primeiro, na There were verdade. many before him. Já havia acontecido de outros aparecerem antes dele. There's a timing on the revelation. Mas havia um momento para aquela revelação. The Bible here says times of refreshing. E a Bíblia declara aqui tempos de It refrigério. was a dark age. Era uma era negra. And anybody with revelation before the time of refreshing was killed. E veja que mesmo antes daquela época de chegar a revelação, muitos foram mortos. They martyred many Catholic priests E foram martirizados muitos e muitos sacerdotes católicos. who knew the truth. Mas uma outra verdade, They knew the truth. eles conheciam a verdade. One day, E um dia, a Catholic priest, esse padre a católico, German Catholic priest, padre católico alemão, reading his Bible, estava lendo a sua Bíblia. a word kept popping off the page. E aquela palavra, ela saltou das páginas da The Bíblia, just shall live by faith. dizendo: justo viverá pela fé. Aleluia! He couldn't believe it. He said, well, Ele não podia acreditar nisso. maybe they don't know. Ele nem sabia talvez o que era de Maybe fato. they don't know. Talvez ele não Let's sabia. have a little debate. Eles só vamos começar a debater sobre This isso. is what we did in Bible college. É isso que nós fazemos na We didn't have a escola. conversation. Nós entramos num diálogo, And numa he took the discussão. questions and posted them on the door in Wittenberg, Germany. E ele pegou as suas teses, as suas 95 teses, e pregou lá naquela igreja de You Wittenberg. know your history, don't you? Você conhece a história? Não conhece? They said, kill him. E disseram: matem-no. But the time had come for refreshing. Mas o momento para o refrigério havia chegado. You Aleluia! hear what I said? Você ouviu o que eu falei? This is the time we're in a season of refreshing. Era o momento, era a estação, a época do refrigério de Deus. Everything the enemy has tried to steal, God is refreshed. Veja, tudo que o inimigo estava tentando roubar, Deus haveria de reavivar. Aleluia! And that little Catholic man E aquele padre católico was subject to attack. foi sujeito ao ataque daqueles opressores. The timing E chegou o momento, had come. o momento chegou. Many people died before him with the Muitas same revelation. pessoas morreram antes dele, certamente com a revelação. But at the same time, there was a device that was developed called the Gutenberg printing press. Mas agora foi o momento em que eles desenvolveram o trabalho de Gutenberg da imprensa escrita. This Bible that you have, Essa Bíblia que você tem, not everybody had access to the Bible. nem todos têm acesso à Bíblia. You go to Europe today, there are places, they still have the chain on the back of the chairs where you couldn't take Bible home. Aonde existe na Europa alguns lugares que não é lhe permitido ter a sua Bíblia consigo. People paid a high price for you to have the Word of God. Eu lhe digo, muitas pessoas pagaram um alto preço para que você tivesse a sua Bíblia hoje. Aleluia! So Martin Luther and the Germans had this device. Então agora Martinho Lutero e os alemães com este aparelho, And the people called Germans chamaram eles de alemães, began to release the present truth revelation. começaram a expandir, a liberar aquela revelação da verdade que eles tinham. The just shall live by O faith. justo viverá pela fé. Aleluia! It was a revelation back then. Houve uma revelação lá. For you now, it's common now. E para você fica uma coisa comum. But back then, nobody ever heard of a pastor. Mas lá naquele passado ninguém tinha ouvido um They pastor. only knew priest, pope, bishop. Só conheciam algo sobre os sacerdotes, os padres, Now, os bispos. they were calling this man Pastor Martin Luther. E eles passariam a chamar esse homem de pastor Martinho Lutero. They developed a denomination around him, E eles desenvolveram então isso. called Lutherans. A denominação chamada luteranismo. Amen? And that began the restoration process. E isto iniciou o processo de restauração. What the enemy meant for evil, God now is turning around for good. Veja que o inimigo vindo com o mal, Deus transforma isso em bem. Pastor Luther. Pastor Lutero, ou luteranismo. Then another group came called the Methodists. Depois vieram outro grupo chamado metodistas. Eles tinham método. They would play the music of the day. Eles tocavam o hino do dia. That method caused people to hear the good news.
E as pessoas, através daquele método, ouviam as boas Sing novas. songs and instruments that they used in the bars, they used in church. E veja que aqueles instrumentos que eles tinham usado lá nos bares passaram agora a usar na I igreja. heard this song, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, we will come rejoicing, bringing. You know that song. Eles começaram, That's an old Christian song. eles começaram a cantar este hino, este antigo hino cristão. It was a beer song. Era um hino muito simples. They drank beer. Eles They bebiam, played the eles bebiam quando tocavam o trombone antes. The Methodists said, no, Mas os metodistas disseram, let's take the same song não, and add Christian words to it. e nós vamos pegar este cântico e nós vamos transformá-lo em um cântico cristão. People began to hear the music. As Far pessoas away. começaram a escutar a música longe, e They said, aquilo chamou a atenção. there's really a party over there. Eles aí imaginavam, olha, tem festa lá, vamos lá They beber. come in, Eles chegavam and somebody would begin to preach the e gospel. alguém começava a pregar o evangelho para eles. E as pessoas eram salvas. That was the method of the Methodists. Estes eram os metodistas, usavam o Why they were método, called Methodists. chamados metodistas. Then there was the Presbyterians, Depois vieram os presbiterianos. and all of Europe became aflame with fire. E toda a Europa, ou América, se tornou uma chama. Amen. Amém? That's your history. You need to know your history. E você precisa conhecer a história, essa é a história. Because with that, another group called Moravians began evangelism. E nós também temos aqueles outros grupos, como os chamados morávios, que começaram a evangelizar. Mass evangelism. Eram evangelismos massivos. And the Moravians Os morávios, were given a 100-year season of prayer. eles estiveram com um período de oração de 100 anos de duração. They were Germans. Eles eram alemães. And God told them, go to the slaves in Africa. E Deus lhes mandou ir até os escravos da África. Go to the slaves in the Bahamas. O Senhor lhes disse, vão até Bahamas, They os get to the escravos. Bahamas. E chegando lá, The slave owners are British. e veja que os escravos eram também The slaves are my americanos. people. Eles eram do meu povo. And the Moravians said, God told us to come to these people. Então Deus falou aos morávios que viessem até este povo. The British said, no. E os britânicos disseram, não, vocês não The vão. only people that can come in here are slaves. As únicas pessoas que podem entrar nesse país são os escravos. And these Germans said, we will become slaves. E então esses alemães disseram, nós vamos nos tornar escravos. And preach the gospel to my people. E se tornaram escravos para o meu povo. My people, when we get to America, E o meu povo foi depois para a América. E nós todos lá fomos alcançados. many of us are already filled with the Muitos Spirit. de nós fomos salvos e fomos cheios do Espírito God's Santo. got a plan. God's got a plan. Deus tem um plano, Deus tem um plano. He's restoring the church. Ele está restaurando a igreja. He's restoring you and me. E Ele está restaurando a mim e a você. Fulfill His plan. Para que cumpramos o seu plano. And there's times of refreshing. E há momentos de refrigério, We call them revival. que nós chamamos de avivamentos. Seasons of new revelation. Aqui está esta nova revelação On the Word of God. da palavra de Deus. And there was another group that came after the Presbyterians and Lutherans and the Methodists. E depois houve um outro grupo, depois os metodistas, presbiterianos e também os demais que They vieram, were called Baptists. chamados batistas. They didn't like the Baptists very much. Eu lhe digo, eles não gostavam dos batistas por um motivo. Because in those days, Lutheran, Methodist, Presbyterian Porque os luteranos, os metodistas e também os presbiterianos, all came out of Catholicism. eles vieram oriundos daquela linha católica. In Catholicism, you baptize people by sprinkling. E você batiza um católico simplesmente aspergindo a água. The Baptists have revelation. Mas os batistas receberam a revelação. You must go into the water. Eles disseram, devem ser mergulhados os homens nas águas. They didn't like that very much. E por causa disso não gostaram deles. And the Lutherans, the Methodists, Presbyterians, even the Catholics persecuted the Baptists. E aí os luteranos, também os metodistas, presbiterianos e até os católicos perseguiram os batistas. Did you hear what I said? Será que você ouviu o que eu falei? The unbelievers. Eles não eram pessoas que não eram There crentes. was the believers from the old generation. Eles eram crentes sim, daquela geração. They didn't like the present truth revelation. Mas eles não queriam aceitar aquela revelação da verdade que já estava presente. Be careful if you're seeking after more of God. Cuidado quando você está buscando mais de Deus. Not everybody wants more of God.
Eu escute, nem todos à tua volta querem mais de Deus. You want more Yeah, of Jesus. God. Se você quer mais de Deus, You're going to have your heart open. você tem que estar com seu coração aberto. Aleluia. Você tem que estar preparado para receber o que Ele tem para você. Glória a Deus. Aleluia. E você vai ter que continuamente ouvir Deus falar contigo. Será que você ouviu o que eu acabei de dizer? Man does not live by bread alone, but every word that O proceeds out of the homem não mouth of God. vive somente das palavras, mas, aliás, de pão, mas das palavras que procedem da boca de Deus. God's Aleluia. alive. Deus está vivo. Glória a Deus. Speaking Ele continua falando. and reviving, Aleluia. Ele vem para nos avivar. not just refreshing E também com esses momentos de refrigério. of His present truth revelation. Com a sua verdade que já está presente, esta revelação. Aleluia. The Baptists get the revelation. Então os batistas apenas tinham a revelação Severely persecuted in Europe. e foram severamente perseguidos na Europa. You can Google it, anti-Baptists. E havia aquele movimento chamado They were antibatistas. against the Baptists. Eles eram contra os They batistas persecuted the e Baptists. os perseguiram. They killed the Até Baptists. mataram alguns batistas. Baptists believe Mas sobre aquilo que os batistas they acreditavam. received the present truth. Mas eles haviam recebido a verdade que já estava presente. No more sprinkling. It's time to go into the water. E ele disse, não mais aspersão, agora é a hora de mergulhar nas águas. And many of them left parts of Europe went to Sweden. E muitos deles tiveram que abandonar a Europa e ir para a Suécia. You know, the Swedish Baptists. Vocês conhecem alguns batistas And they suecos. came to America. E eles foram para a América. Yeah, so somebody got it. Alguém já entendeu o que eu disse? They were Baptists. Eles eram batistas. And when they get to America, E quando eles chegaram na América, God is still speaking. He's Deus still continuava refreshing. falando, Deus continuava renovando. America had revival after revival after E a revival. América já tinha passado por avivamento após avivamento após avivamento. They were called awakenings. E eles eram chamados daqueles que eram vivificados, God was preparing them. We were refreshing them. despertados, porque tinham passado por aquele renovo. People began to receive revelation. God still heals people. E o povo continuava recebendo a revelação de que Deus curava as pessoas. Aleluia. Será que você ouviu o que eu disse? Glória a Deus. Refreshing. People did not believe God could heal people. E ainda no meio daquele renovo havia pessoas que não acreditavam que Deus podia curar, They'd never seen it. porque eles não tinham visto. Then somebody got healed. Mas alguém foi curado. Then one day, after several refreshings, E depois de muitos renovos, we had the holiness movement. nós tivemos aquele movimento de santidade. People were kicked out of the Baptist church. E as pessoas foram chutadas da igreja batista. Because the Baptists said, oh, this is enough. Olha, os batistas também disseram, agora também é But there were suficiente. people that wanted more of God. Não precisa exagerar. Mas eram pessoas que queriam mais de Deus. People began to evolve out of the Baptists called holiness. E também foram aquele grupo de pessoas da igreja batista que pediu mais santidade. They knew you couldn't smoke, you couldn't drink. Eles sabiam que ninguém podia fumar e beber. They knew without holiness you won't see the Lord. Ou seja, com a santidade se sabe que sem ela ninguém verá o They Senhor. began to seek God E eles queriam ver Deus. more and more and more. Mais e mais e mais. Some of them would pray all night. E alguém orava a noite The inteira. Baptists said, no, stop. E os batistas já chegaram ao ponto de dizer, não, peraí, é demais. That's too much. Já está demais. And then after a while, they said, get out. E depois de um tempo expulsaram essas pessoas que queriam mais de Deus. Let's go. You go. Vai embora, chega. They gave them the left foot of fellowship. Eles deram o último chute de comunhão para fora. Be prepared if you want more of God. E o povo estava preparado, querendo mais de Deus. Prepare yourself. Se preparando para isso. Not everybody's going to understand what you're at. Mas nem todos entendiam o que este povo queria. But then one day, Mas um dia, in the middle of this holiness movement, no meio deste movimento buscando a santidade, a holiness church, uma igreja santificada, Bible college, uma escola bíblica, in the middle of America, in Topeka, Kansas, no meio da América, em Tucson, lá no Kansas, a teacher asked his young people. um professor perguntou a um jovem, They were all teens, they were young people. eles eram todos He jovens, says, young people, eles eram jovens, it is almost 1900.
É cerca de mais ou menos 1900. It's going to be the new century. E era um novo século que estava entrando. I'm going to leave you with a question. Eu vou deixar a vocês uma pergunta. Does God still baptize in the Holy Ghost and speaking in tongues? Deus ainda batiza com o Espírito Santo e você pode falar em línguas? Muitos deles disseram: Pastor, when you come back, we're going to search the scripture. We'll know the answer. Pastor, o senhor pode ir e voltar. Nós vamos procurar a pergunta aqui a resposta das Escrituras e vamos dar a você depois. You know young people. Você conhece os jovens? If you tell them to do something, Se você diz para eles fazerem uma coisa, they have passion. e muitas vezes eles têm paixão em fazer aquilo. They read it and say, we believe. E eles leram e disseram: nós cremos. Pastor came back. Aí o pastor voltou. It's a pastor party. E era o pastor. They said, Pastor, Era o pastor. we have read the scriptures. Nós sondamos as Escrituras. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus é o nosso mesmo hoje, ontem e eternamente. If he did it then, he'll do it now. Se ele pode fazer isso lá no passado, ele pode fazer isso hoje, pastor. And one little lady volunteered. E então estava ali uma voluntária. Her name was Agnes. E o seu nome era Agnes. Agnes said, Pastor, Ela disse: pastor, we've studied the scriptures nós estudamos as Escrituras according to the scripture. de acordo com as Escrituras. If you lay hands on me, Se o senhor impuser as mãos em mim, pray for me orar por mim, to receive the Holy para Ghost que eu receba o batismo com o Espírito Santo, according to the scripture. de acordo com as I'll Escrituras, get filled with the Spirit. eu serei cheio do Espírito Santo. I'm going to speak in tongues. Eu falarei em línguas. That's the Bible. Isso é o que diz a Bíblia. We believe the Bible. Nós cremos na Bíblia, pastor. Aleluia! So, for him, Então, laid his hands on o Agnes. pastor impôs as mãos sobre Agnes. He said, Agnes, Ele disse: Agnes, in the name of Jesus em nome Christ, de Jesus Cristo, be filled with the Holy seja Ghost. cheio do Espírito Santo. All of a sudden, De repente, nobody had ever seen it before. ninguém tinha visto aquilo antes The da power of God filled the room. O poder de Deus encheu a Agnes casa. began to speak in tongues. E ela começou a falar. Glória! 3 days. Por 3 dias seguidos. They said, Agnes, would you like some water? Eu perguntava para ela: Agnes, você quer água? She was shaking it, shake it. Agnes, would you like something to eat? Ela dizia: você quer alguma coisa para comer? Shake it, shake it. For 3 days, she could speak the whole language. Por 3 dias falando em línguas. They said she spoke Japanese, she spoke Ela Chinese, falou japonês, she spoke chinês, many different falou languages. muitas outras línguas She diferentes. was so filled with the Spirit of God. Tão cheia do Espírito de Deus. And then they began to believe. E eles começaram a crer de novo. The present truth revelation. Aquela verdade que já estava ali, mas veio a God still revelação. fills people with the Holy Ghost. Enchendo o seu povo. Hallelujah. Aleluia. And that began the revolution again. E uma revolução se iniciou. But it's just a process. Era só um processo de restauração. It's a restoration. É uma restauração. It's a restitution. Uma restituição. Everything the devil has stolen from you and me, God's going to give it back to Ou us. de mim, de você, Deus nos dará a trazer de novo. You got to pay attention to his voice. Mas você tem que prestar atenção na sua You voz. think you know God? Você acha que conhece a I Deus? got news for you. Eu tenho novas para você. There are things God's going to do in this last hour. Tem coisas que Deus vai fazer nessas últimas It's horas going to cause the understanding que vai ir além do entendimento of the scripture. Oh, da glória! própria Which Escritura. says, if my people Ele disse: o meu povo, call by my name, que se chama pelo meu humble nome, themselves se and pray, humilhar e orar, he'll heal the land. Ele há de sarar a terra. Você ouviu o que eu disse? He can heal the land. Ele pode sarar essa terra. He can heal your territory. Ele pode sarar o teu território. He can help you Ele pode te ajudar possess what he has. a você possuir aquilo que você já tem. Nothing is impossible with God. Porque nada é impossível para Deus. That's a revelation. Isso é uma That's revelação. a revelation. Essa é uma You revelação. think it's impossible? Você acha que é possível? Nothing is impossible with Nada God. é impossível para Deus. Alguém diga aleluia. You know the rest of the story. E você conhece o restante da história. The Azusa Street story.
story. A rua Azusa e a sua A história. black man like me named William Seymour Homem negro, William Seymour, como eu, wasn't supposed to be there. ele não deveria estar lá, They supostamente. moved from Topeka, Kansas to a place called Texas. E ele veio lá do Texas. And in Texas, E lá no Texas, they had a law. I couldn't be in the same room. e tinha uma lei, eu não podia estar no mesmo lugar que outras pessoas. But this man was so hungry. Mas este homem estava tão William faminto. Seymour was so hungry. William Seymour estava tão faminto. They said, you can't stay in here with us, but you can be outside the door. E disseram, olha, você não pode ficar aqui conosco, você pode ir lá para fora. Seymour said, it's okay. E ele disse, ok, I don't mind. I'm not offended. eu não vou ficar ofendido com isso. I want to know the present truth. Porque eu quero somente ouvir isso numa igreja, a verdade que está sendo I want to know. apresentada. Aleluia. Eu Aleluia. quero só ouvir o que Deus está falando. So they began to teach in the Bible school. E aquelas pessoas daquela igreja começaram a ensinar. Seymour was outside the door. E o Seymour, por ser negro, estava do lado de fora da porta. God saw him. Deus o viu. He said, I want that E eu man. disse, eu quero aquele camarada lá. I want that man that's hungry. Eu quero aquele ali que está faminto. I want that man that's humble enough to say, I want the truth. Eu quero aquele homem que está humilhado o suficiente a ponto de dizer, eu quero a verdade. And he chose that Aleluia. E Deus escolheu aquele man. And homem. he said, come to Los Angeles. E ele se veio para Los Angeles. When he gets to Los E Angeles, quando ele chegou em Los he Angeles, preaches what he believes. ele pregava aquilo que ele He acreditava. didn't receive it yet. E ele ainda não tinha recebido o So batismo. he began to declare. Mas ele começava a declarar. And again, E depois, the holiness church acerca daquela igreja that was santificada, kicked out of the Baptist que church, foi chutada para fora da igreja batista. locked him out of his church. E foi ali também como ele, expulso, não permitido a sua presença ali. That's too much. That's too much. E eles diziam, olha, isso é demais para nós, já fomos longe But demais. some of the members of the church Alguns membros da igreja said, come to our house. disseram, olha, vamos à nossa We have a casa. Bible study. Nós vamos ter um estudo We bíblico. study the Bible. Nós estudamos lá a Bíblia. You study the Bible. Nós estudamos lá a Bíblia, você estuda? They believe what he was saying in the Bible. Porque eles acreditavam que estava escrito na Bíblia. And in that Bible study, E naquele estudo bíblico, there's only 8 people. eram só 8 pessoas. Only 8 people. Somente 8 pessoas. 8 people impacted the whole world. 8 pessoas impactaram o mundo inteiro. Deus começou a derramar do seu Everything Espírito. that happened in the book of Acts began to happen in the little house. Tudo que estava registrado no livro de Atos começou a acontecer dentro daquela This casa. is before Aleluia. fax machine. Isso antes do telefone, do fax, Nobody qualquer coisa. is able to hear but by voice. Escute, ninguém podia ouvir à distância as suas vozes. And in 3 days, the whole city had come to the house. Mas em 3 dias toda a cidade se ajuntou em torno On the daquela third casa. day, No the terceiro policemen dia, come. os policiais The chegaram. policemen come and said, Os you're having policiais an chegaram illegal e disseram, meeting. olha, vocês estão tendo uma reunião ilegal. The house was up on a hill. E aquela casa estava colocada mais acima das The montanhas. moms were sitting in chairs praying on the porch. Mas as pessoas tinham colocado cadeiras à sua volta. But so many people came. E muita gente veio. They began to pray. Eles começaram a orar. The policeman said, you E os policiais disseram, up there, você lá, come down from there. desça daí. And the mothers looked at him, E a mama olhou para ele. put their hand at the policeman. E estendeu a mão em direção aos The policiais. policeman opened his mouth again. E o policial abriu a boca de novo. But when he opened his Mas mouth, quando o policial abriu a boca, glossolalia came out of his mouth. aquela língua estranha saltou da The sua boca. policeman got filled with the O policial está cheio de The policeman got filled with the Holy Ghost. Os policiais foram cheios do Espírito Santo. And the firemen come. E aquele bombeiro